do livro Roteiro, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Mensagem de número 12, o serviço religioso. Desde quando começou na terra o serviço de adoração a Deus? Perde-se o alicerce da fé na sombra de erros insondáveis, ou seja, na sombra de eternidades incompreensíveis, inacessíveis. Dir-se-ia que o primeiro impulso da planta e do verme à procura da luz não é senão o anseio religioso da vida, em busca do Criador que lhes instila o ser, ou seja, que lhes orienta o ser. Considerando, porém, as escolas religiosas dos povos mais antigos, vemos no sistema egípcio a ideia central da imortalidade, com avançadas concepções da grandeza divina, mas enclausurada nos templos do sacerdócio ou no palácio dos faraós, sem ligação com o espírito popular, muita vez relegado à superstição e ao abandono. Na Índia, identificamos o culto da sabedoria. Instrutores eminentes, ou seja, instrutores elevados, aí ensinam que a bondade deve ser a raiz de nossas relações com os semelhantes, que as nossas virtudes e vícios são as forças que nos seguirão além do túmulo, propagando-se abençoadas lições de aperfeiçoamento moral e compreensão humana. Entretanto, o espírito das castas, ou seja, tipo de grupo social, aí sufocou os santuários, impedindo a desejável extensão dos benefícios espirituais aos círculos do povo. Na Pérsia, temos no zoroatrismo, ou seja, tipo de religião, a consagração do nosso dever para com o bem. Todavia, as comunidades felicitadas por seus respeitáveis ensinamentos se confiam a guerras de conquista e destruição. Entre os judeus, sentimos o sopro da revelação do Deus único, estabelecendo o reino da justiça na terra. Mas apesar da glória sublime que coroa a fronte de Moisés e dos profetas que o sucederam, o orgulho racial é uma chaga viva no coração do povo escolhido. Na China, possuímos a exaltação da simplicidade através de lições que fulguram, ou seja, através de lições que brilham em todas as suas linhas sociais, destacando o equilíbrio e a solidariedade. Contudo, o grande povo chinês não consegue superar as perturbações do separativismo e do cativeiro. Na Grécia, encontramos o culto da beleza. Os mistérios de Orfeu traçam formosos ideais e constroem maravilhosos santuários. O aprimoramento da arte e da cultura, porém, não consegue criar no espírito helênico, ou seja, no espírito grego, a noção do amor universal. Generais e filósofos usam a inteligência para a dominação e, de modo algum, se furtam a tentações do campo bélico, ou seja, de modo algum se furtam às tentações do campo de guerra, acendendo a abominável fogueira da discórdia e do arrasamento. Em Roma, surpreendemos o direito ensinando que o patrimônio e a liberdade do próximo devem ser respeitados. No entanto, em nenhuma civilização do mundo observamos juntos tantos gênios da flagelação, ou seja, tantos gênios do sofrimento e da morte. Hermes é a sabedoria. Buda é a renunciação, Zoroastro é o dever, Moisés é a justiça, Confúcio é a harmonia, Orfeu é a beleza, Numa Pompílio é o poder. Em todos os grandes períodos da evolução religiosa antes do Cristo, vemos, porém, as demonstrações incompletas da espiritualidade. Não há padrões absolutos de perfeição moral, indicando aos homens o caminho regenerador e santificantes. Aparecem linhas divisórias entre raças e castas, com vários tipos de louvor e humilhação para os ricos e pobres, senhores e escravos, vencedores
e vencidos. Com Jesus, no entanto, surge no mundo o vitorioso coroamento da fé. No cristianismo, recebemos as gloriosas sementes de fraternidade que dominarão os séculos. O divino fundador da Boa Nova entra em contato com a multidão e o santuário do amor universal se abre, iluminado e sublime, para a santificação da humanidade inteira. Que essas palavras acolhedoras do nosso querido Emmanuel possam nos envolver docemente e que agora, com nossas mentes e corações relaxados, tenhamos um sono leve e tranquilo. Que nosso amado Mestre Jesus e os queridos amigos do plano espiritual nos guardem. Uma boa noite. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.